No primeiro livro, quando Harry encontra o espelho de Ogezed, tem um momento em que ele conversa com o Dumbledore sobre esse espelho, e o Dumbledore explica que esse espelho vai mostrar o nosso desejo mais íntimo, né, o nosso desejo mais profundo. E aí o Harry, que quando olha pro espelho vê ele reunido com a família que ele nunca conheceu, pergunta pro Dumbledore o que ele, Dumbledore, vê no espelho. Ao que o Dumbledore responde que ele se vê segurando um par de meias. E nesse momento, não só o Harry, como todo mundo que estava lendo ou vendo os filmes, pensou que o Dumbledore estava mentindo, né? Mas eu discordo. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso e explicar por quê. Yes! All witches! Eu comecei a pensar sobre isso quando, em algum momento nesse ano, em um grupo que eu participo sobre Harry Potter no Facebook, uma menina que, se eu não me engano, chama Ana Carolina, fez um post lá perguntando o que a gente achava sobre isso, se ele tinha mentido ou não, e a grande maioria das pessoas respondeu que sim. E eu sempre tinha pensado também que ele estava mentindo, mas nesse momento, quando eu vi o post dela, eu comecei a pensar de uma forma diferente sobre isso, sei lá porquê, foi quando me deu um estalo, e eu parei então para analisar essa afirmação dele, né? Além de dizer que ele se vê segurando um par de meias de lã, ele comenta que meias nunca são suficientes e que ainda assim as pessoas insistem em dar livro para ele. A partir desse momento eu comecei a repensar essa cena e tentar enxergar alguma outra coisa ali. E eu acho que na realidade ele se vê sim segurando um par de meias no espelho, mas isso não quer dizer que ele literalmente queira meias. É interessante a gente pensar que aqui o Dumbledore faz uma posição entre livros, como algo que as pessoas teoricamente deveriam valorizar, e alguma outra coisa que na verdade é o que ele valoriza. Isso é legal porque no mesmo livro, lá no final, a gente vai ver essa comparação ser feita de novo na figura da Hermione, quando ela diz que o Harry é um grande bruxo e ele diz que não, que ela que é muito inteligente e tal. E aí ela fala, livros e inteligência tem coisas mais importantes do que isso, como coragem e amizade. É interessante também a gente reparar que a ideia da meia aparece em dois outros núcleos da saga. O núcleo do Dobby, relacionado à liberdade, e relacionando o Harry e os Dursley. A meia aparece sempre, de certa forma, relacionada à ideia de família, seja de forma positiva ou negativa. Quando elas estão fazendo uma ligação entre o Harry e os Dursley, elas vão sempre aparecer em más condições ou de forma ruim e negativa mesmo, como acontece já no início do primeiro livro, quando a gente vê que o Harry começa a procurar por meias, ele pega um par de meias e ele tira uma aranha delas. E nesse momento a gente tem também o comentário de que ele recebe presentes muito esquisitos dos Dursleys e que no ano anterior ele tinha recebido um par de meias velhas do tio dele. Mas depois disso, no primeiro livro, ele vai se associar com os Weasley. E aí, a partir de então, a meia e, por extensão, todas as coisas que são tricotadas pela senhora Weasley, elas vão aparecer de uma forma diferente, positiva, e vão representar uma outra forma de conexão com a família. No Natal do primeiro livro, a gente vê que o Harry recebe um suéter da senhora Weasley, tricotado por ela, o que de certa forma é um convite e um acolhimento na família Weasley para ele. É como se ela estivesse dizendo com aquele suéter que agora ele é parte deles também e ele vai ser sempre bem-vindo. Em A Câmara Secreta, na primeira vez que o Harry vai pra toca, tem um momento em que fala sobre como a senhora Weasley estava cuidando dele, tentando fazer ele comer 4 vezes por dia. E aí logo depois disso fala que ela ficou muito incomodada com o estado das meias dele. Já no Prisioneiro de Azkaban a gente vai ter mais uma vez a aparição das meias velhas e embolotadas do tio do Harry. E no Natal a gente vê que o Ron ganhou um par de meias tricotados pela senhora Weasley. Já no Cálice de Fogo tem um momento em que a senhora Weasley meio que cuida das coisas que eles precisam resolver assim, ela vai no beco diagonal e aí o Ron fala que a Molly lavou as meias do Harry pra ele. Então a gente vê que nesses 4 livros a gente tem sempre representações da meia aparecendo quando relacionada aos Dursley de forma negativa, é uma meia velha, uma meia usada, é uma meia embolotada, e sempre que elas estão associadas com os Weasley, elas vão aparecer de forma positiva. Isso mostra que o Harry sai de uma relação extremamente abusiva e tóxica que ele tem com os Dursley, que é representado então pela péssima condição, pelo péssimo estado sempre das meias dele, e ele passa a viver uma relação muito mais carinhosa e afetuosa com os Weasley. Isso vai ser representado tanto pelo fato de que ele imediatamente é acolhido com as tradicionais roupas Weasley, né, digamos assim, o suéter e as meias e enfim, as coisas que a senhora Weasley tricota, e também pelo fato de que ela passa a se preocupar com as condições das meias e das roupas dele e as condições dele em si. Quando a gente olha para a relação entre Dobby e a liberdade, as meias vão ter 2 papéis, um meio óbvio e um não tão óbvio assim.
Quando a gente conhece o Dobby, né, no início do segundo livro, ele tem uma família, mas que não é bem uma família para ele, é uma família a quem ele serve. E isso vai ser demonstrado pelo fato de que ele não possui roupas, né? Ele só tem aquele trapo. E é o fato dele não possuir roupas que vai ditar quem ele é, que vai ser parte da identidade dele como elfo doméstico. Quando no final da Câmara Secreta ele é libertado pelo Harry, a peça que é usada para isso é justamente uma meia. Então, de forma literal, o fato dele ter recebido uma meia quer dizer que ele agora é um elfo livre. Mas de forma simbólica, ao fazer com que o Lucius dê uma meia pro Dobby, o Harry não só oferece ao Dobby a liberdade dele, mas ele também acaba dando pro Dobby uma família de verdade. Não uma família literal, mas o que se espera de uma família, né? Se o que se espera de uma família é acolhimento, compreensão, apoio, isso ele não tinha na família a quem ele servia, porque não era a família dele. Agora o Dobby tem isso no Harry, que é uma pessoa que vai estar sempre ali pra ele e que vai representar, de certa forma, uma família pra ele. Quando o Dobby aparece de novo em Cálice de Fogo, a gente vê que ele tá usando umas roupas todas esquisitas, ele tá usando um short meio de futebol e ele tá usando meias diferentes, né? Ele tá usando um pé de meia em um pé e um outro no outro pé. Ou seja, agora ele tá munido, né? Ele tem várias meias diferentes e numa leitura literal isso tem muito a ver com a liberdade dele e com a possibilidade que ele tem agora de ter meias. Ele pode ter as meias que ele gosta, não só meias, mas pode ter outras coisas. Mas uma leitura simbólica disso pode mostrar que agora, ao invés de servir a uma família e, portanto, não ter nada, ele tem várias famílias diferentes e por isso ele tem vários pés de meias diferentes. E quando eu digo que ele tem várias famílias diferentes, eu quero dizer naquele sentido de o que é uma família. Então agora ele tem diversas pessoas com quem ele pode contar. Ele tem o Harry, que foi quem libertou ele e fica representado ali na roupa dele pela meia que ele usou para fazer essa libertação e que é visto por ele como um amigo mesmo. A gente tem o Ron, que oferece para ele as meias feitas pela senhora Weasley que ele ganhou e que de certa forma meio que acolhe ele dessa forma também na família Weasley. A gente tem a Hermione, que tricota várias meias, não para ele especificamente, né, para todos os elfos, mas ele acaba pegando todas e ela é quem apoia de fato a liberdade que ele quer ter e quem acredita nas coisas que ele tá defendendo ali. E a gente tem o Dumbledore, que acolheu ele, né, em Hogwarts. Na mesma cena de Cálice de Fogo, que é quando eles estão ali no Natal abrindo os presentes, quando o Ron dá o par de meia pro Dobby, o Dobby dá uma surtada, ele fica muito feliz. E ele tem uma reação que parece meio exagerada. E ele chama o Ron de uma pessoa muito boa, uma pessoa incrível, maravilhoso. E ele faz uma reverência pro Ron e fala que ele sabia que ele deveria ser uma pessoa incrível porque ele é amigo do Harry, o Harry é uma pessoa maravilhosa. Enfim, ele tem uma reação ligeiramente exagerada. E aí o Ron, meio sem graça, ele diz que mas são só meias, né? A questão é que talvez não sejam só meias. Elas representam muito mais do que só meias. Elas representam muito mais do que só uma peça de roupa. E é curioso, inclusive, que o Ron tenha sobre isso, sobre essa ação dele de dar meias e ter sido agradecido por isso. Ele tem basicamente a mesma reação que ele tem quando o Harry vai visitar a casa dele e ele fica um pouco sem graça, um pouco envergonhado, quando na verdade a família, a casa é basicamente a grande coisa que ele tem na vida dele. E ele meio que só vai reparar e de fato valorizar isso quando alguém apontar pra ele que isso deve ser valorizado. Bom, e aí pensando nisso tudo, vamos voltar lá na ideia do Dumbledore em frente ao espelho de Ogezed. A ideia de que o Dumbledore, que é um bruxo tão incrível e poderoso e, enfim, né, uma entidade quase, se veja segurando meias, parece meio absurdo a princípio. Mas não se a gente olha para as meias como essa metáfora, como essa representação da família. Principalmente depois que a gente fica sabendo qual é a história do Dumbledore e a história da família dele. Eu suponho então que, de certa forma, ele se vendo no espelho segurando meias representa exatamente tudo que ele mais sente falta, que é o conforto e o apoio representados pela família dele. Ou seja, tudo que ele perdeu quando ele resolveu desejar a sabedoria e a grandiosidade, que no caso são representados aí pelos livros. Eu também gosto de pensar que ele na verdade não estava falando metaforicamente só, mas que ele literalmente se vê segurando meias, porque talvez esse fosse o presente que a Ariana costumasse dar para ele no Natal, as meias que ela mesma tricotava, que ela mesma fazia e que dava para os irmãos, e que ele nunca mais recebeu desde que ela morreu. E como ele carrega essa culpa pela vida dele, é justamente essa imagem que ficou gravada nele e por isso ele se vê segurando essas meias no espelho.
E vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que eu viajei muito? Ou faz sentido? Ou vocês acham que ele realmente estava mentindo e que ele via outra coisa? E nesse caso, o que vocês acham que ele via? Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês, o que vocês acham que ele via, se vocês concordam ou não comigo. Não esquece de dar like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e até semana que vem. Finita Encantada!